A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Ontem estávamos falando de Judá, o quarto filho de Jacó, irmão de José. Ficou viúvo, Deus matou 2 filhos dele por conta de ruindade. E agora a vida estava preparando uma surpresa para ele, com a sua nora, Tamar, a qual ele tinha prometido o 3º filho, e ela sabia que não tinha como, porque ela estava mais velha, e o rapaz, quando estivesse na idade de casar, ela já estaria bem mais velha. A Bíblia não relata a idade dela, mas dá a entender que ela estava bem mais velha. Não tinha como ela engravidar do seu 3º filho, para que tivesse honra, né, o nome do falecido, do marido dela, que era o 1º filho dele, fosse honrado através de uma gravidez. Mas Judá enganou ela, mas ninguém engana a Deus. E Deus permitiu que Tamar fizesse algo que chama muito a minha atenção e a sua, mesmo sendo algo errado, mas é para honrar a Tamar. E é para mostrar a Judá e qualquer um que vive com mentira, com enrolação, que Deus não é Deus de enrolação. Deus é Deus da verdade. Amém? Então vamos terminar essa parte do capítulo 38. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Nós estamos no capítulo 38. Hoje vamos falar do 14 ao 30, sobre a viúva, a nora de Tamar. Perdão, a nora de Judá. Tamar. O tema é: Deus traz à existência aquilo que não existe. Quando eu falo de fé, é porque nós vivemos pela fé. Eu não falo por falar, é porque tudo que eu trago é na palavra de Deus. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor? Gênesis 38, a partir do 14. Então, primeiro eu vou ler o 3, que eu parei nele ontem. Alguém contou a Tamar que seu sogro ia Timate, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Timate era uma cidade, né? Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Ela queria um filho, né? Ela estava viúva. E Judá tinha prometido isso a ela. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem", disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia que você vai mandar o cabrito." Ela usou de astúcia, com certeza. Com prostituta foi, mas foi a situação, foi o que ela encontrou. Ela era uma viúva, ela era uma mulher certa. Judá perguntou: "O que é que você quer que eu deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão." Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. E foi fé da parte dela, né? Porque ela fez algo inusitado. Ela deitou com seu sogro para poder se engravidar. Ela teve fé. Ela era viúva. Se ela fosse descoberta, ela ia ser apedrejada. Mas ela sabia o que estava fazendo, né? Então, ela sabia que ela estava reivindicando seus direitos e que ele não ia mandar matar ela depois que ele soubesse da verdade. Então, eu vejo aí a mão de Deus, né? Se fosse uma coisa condenável pela lei, Deus não permitia que ela fizesse isso, porque o Senhor, quando veio Jesus, ele disse: "Eu vim para cumprir a lei." Tamar voltou para casa
tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo, Irã, levar o cabrito e trazer de volta o objeto que havia deixado com ela. Mas Irã não a encontrou, porque fazia parte do plano de Tamar. Ele perguntou aos homens de Naim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, respondeu deles. Foi a resposta dele, dos homens, né? Irá voltou e disse a Judá: então não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas. Assim, ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Veja que ele mandou o cabrito para pegar as coisas, mas não encontrou a mulher, porque era uma atitude de Tamar. Ela foi corajosa, ela foi determinada, mas foi uma permissão de Deus, porque Deus sabia da dor dela. Deus sabia também do que Judá tinha prometido a ela. A Bíblia diz: não faça voto de tolo, né? Palavra de crente é sim, sim, não, não. Ele não fez voto, mas ele fez uma promessa a ela. E palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Que eu e você aprenda com isso. Não prometa coisas que você não pode, porque você é servo e servo de Deus. E alguém vai esperar em você e depois vai desacreditar da sua palavra e da sua pessoa com Deus. Nós temos que vigiar em tudo. Passando os 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: traga essa mulher para fora a fim de ser queimada. O que me chama a atenção é que ele não se ligou. Era para ele ter raciocinado, né? Ora, me disseram que ali não tinha prostituta, disseram o amigo dele. Aquela mulher sumiu, não me entregou o que me pertencia. Mas ele não pensou nisso. Quando a estava tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Ela teve um plano extraordinário e ali ela mandou a prova. Deus é Deus. Ele dá a orientação perfeita quando você mais precisa. Agora é necessário você ouvir a voz dele. É necessário você adorar ele. Porque se você merecer, se você estiver na direção dele, ele vai te orientar, como orientou Tamar. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Nunca mais teve relações com ela. Mas ele entendeu que ela tinha mais razões do que ele, porque ele fez uma promessa, mas não cumpriu. Tem 2 lados excelentes aí. O dela, da atitude dela, e do lado justo dele, de entender que tinha errado. E com certeza ele admirou a atitude dela, porque uma atitude tem que estar na direção de Deus. Quando se está na direção de Deus, ele abençoa. O tema que eu coloquei foi: Deus dá existência àquele que não existe. Porque não fazia sentido ela engravidar do sogro. Mas Deus permitiu, para ele mostrar como ele é grande, não só a ela, como a Judá, que promessa tem que ser cumprida. Na hora de Tamar dar a luz, ela tem mais razão do que eu, né? Ele falou: pois prometeu casar com meu filho, sei lá, mas não cumpriu a promessa. Nunca mais ele teve relações com ela. Na hora de Tamar dar a luz, descobriu que ia ter gêmeo. Olha que honra. Diante de tudo isso, Deus ainda deu gêmeo a ela. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho e não puseram nele o nome de Pérez. Veja que o mais novo foi mais esperto e saiu primeiro. Não era à toa que era neto de Jacó. Estava se repetindo o que aconteceu com Jacó
e Esaú, quando Rebeca teve eles dois. Existem coisas que é repetida na família. Existem coisas que seus antepassados fez, você acaba fazendo. Cuidado. Porque se for maldição e você for servo de Deus, você tem que repreender isso para acabar. Amém? Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Veja que aí o outro nasceu depois. A gente tem que ter muito cuidado para não imitar aquilo que a nossa família passada fez. Se aquilo não glorificar a Deus, não é para imitar. Essas crianças foi repetido o que Jacó fez com seu irmão. Foi permissão do Senhor? Foi. Mas foi para nos mostrar que o que é maldição, a gente não pode repetir. Porque agora eu e você somos servos de Deus. Nada de mentir, nada de andar com enrolada. Para que amanhã, nossa próxima geração, não continue a maldição. Quando está na direção de Deus, que repreende, o mal cai por terra. Para terminar aqui, Romanos 4,17. Tem tudo a ver com o tema. Deus traz à existência aquilo que não existe. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de vocês pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscitou os mortos e fez com que exista o que não existe. Veja que Paulo fala que no final Deus fez o que existisse aquilo que não existia. Faz com que exista o que não exista. Então foi o que aconteceu. Não tinha condições dessa mulher engravidar, porque o filho dele ele não ia dar a ela. Mas Deus permitiu que ela engravidasse do seu próprio sogro, afinal de contas ele era viúvo. Então Deus trouxe à existência o que não existia na vida de Tamar, diante daquela situação, para honrar ela e mostrar ao sogro dela que ela era mais justa do que ele, porque ele fez uma promessa e não cumpriu. Se você está passando por situações diversas e não tem saída, fica na presença de Deus e adora. Porque para te dar vitória, Ele traz a existência do que não existe. Está aqui na palavra, em Romanos 4,17. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.